vamos agora ao nosso fluxo de bytes. Tá? Lembrando que eu falei para vocês que a gente vai começar com um fluxo de bytes bem simples, mas ele vai ficar bem mais legal na hora que a gente vê a questão de serialização de objetos, porque a classe que a gente pode usar para manipular objetos também vai lidar com fluxo de bytes. Tá? Então, o fluxo de objeto, para gravar e ler objetos, é fluxo de bytes por si só. Tá? É o fluxo, a gente vai gerar ou gravar arquivos binários com o fluxo de objetos também. Só para uma pequena introdução, ou de uma maneira bem mais simples, tá? Para trabalhar com fluxo de bytes, então a gente tem aqui as classes file input string e file output string. E a manipulação delas, tá? O uso delas, vai lembrar muito o fluxo de caracteres quando a gente tinha o file reader e o file writer. Tá? E lembrando que no C ou em algumas outras linguagens, na hora que a gente está manipulando arquivo, né, para eu falar se é binário ou não, né, a gente coloca um Bzinho, né, então WB, RB, enfim, mas no Java são tipos diferentes de objetos que a gente usa para lidar com eles, apesar dos métodos serem parecidos. Né? Então, o que acontece por debaixo dos panos é uma interface zona que tem por trás para manipulação de arquivos. Então, se vocês consultarem lá a documentação, vocês vão ver que tem esses métodos padrão, e aí se é binário, vai lá uma classe que implementa o fluxo binário, e se é caractere, vai lá uma classe implementa o fluxo por caractere. Bom, então no fluxo em bytes, como eu falei que era bastante parecido com o file reader, quando a gente está lendo, tá, tem o método de read. Esse método read vai retornar o valor -1 para a gente. E caso não consiga ler mais bytes, ou seja, caso atingiu o final do arquivo, e caso contrário, ele vai retornando para a gente a quantidade de bytes lidos. Aí eu esqueci, né, que diante dessa informação a gente pode fazer uso desse valor para, por exemplo, a hora que a gente lia o vetor ou colocava um vetor de caracteres no buffer, né, a gente extrapolava um pouquinho o limite para eu definir o limite que eu vou ler nesse vetorzinho de caracteres, inclusive, tá? Então, por exemplo, se eu estou passando lá um vetor de bytes lá de 2 bytes e eu só li 1 byte só, então isso indica que eu não vou ler a segunda posição. Então a gente pode fazer uso desse recurso que eu havia esquecido também no momento, porque aqui vai funcionar da mesma maneira. Só que aqui ele tem um mecanismo um pouquinho mais inteligente, que se os bytes estão extrapolando, ele já limita, né, depois no finalzinho do vetor de bytes, o que não acontece com o vetor de caracteres. Tá? Mas enfim, se a gente quer ler, então a gente vai fazer uso do objeto file input string. Então, eu vou apagar tudo isso que eu fiz. Vou colocar aqui o file input. E assim como tem o file input string, vai ter o buffered input string. Então, como eu falei, é o análogo ao file reader, file writer, tá? Mas eu só vou mostrar ele, que aí depois o resto funciona a mesma coisa. E a gente já parte para os objetos. Então, igual new file input string. Só que agora, como bom, eu vou começar fazendo um exemplo em contexto, só para a gente ver. O segundo exemplo que eu tinha colocado no slide. Eu vou pegar esse poeminha aqui da batatinha quando nasce, sem acento, só para eu tentar converter esses bytes em caracteres, para a gente ver alguma coisa. Então, file input string sem acento, importei. Preciso do try catch. Já vou dar o in.close. Tá, só que a hora que eu fiz isso daqui, a exceção que o construtor está lançando aqui é o file not found exception, mas perceba que o inclose ele dá o IO exception. Então eu vou substituir esses dois só por vias de exercício pelo IO exception. E na hora de fazer a leitura, né, a gente pode criar um byte, um vetor de byte igual new byte, só que agora eu vou ler de 1 em 1 byte, né, que daria a codificação UTF-8. E na hora de fazer a leitura, né, é o mesmo procedimento. Ó, o meu in, eu tenho um read, que ele pode retornar aqui, ó, reads the byte of data in this method block, retorna the next byte of the data, tá? Então ele retorna um byte mesmo, tá? Mas no formato de inteiro, de número inteiro,
ou -1, tá? Se atingiu o final do arquivo, tá? Então, de maneira bem simples, se eu quisesse ler os caracteres, eu faria da seguinte forma, né? Em read, então vai ser int, vou chamar aqui de byte, não, pode ser ch, assumindo que eu vou pegar esse valor inteiro e vou retornar, converter depois para um caractere, igual a gente tinha feito lá no texto. Depois eu falo de uma outra forma. Então, while esse meu ch for diferente de -1, aí eu vou dar um print char print system out println ch e vou ler próximo byte. Println não, né, meu cabeçudo? Tá? E aqui eu tenho a leitura do mesmo poema. Cadê aqui? Que eu tinha colocado aqui na tela. Essa não é a ideia, né, de eu ler fluxo de caracteres, mas eu fui fazendo uma leitura muito simplesinha de um byte, convertendo ele para o caractere correspondente, só para ele sair aqui na tela para a gente ver o funcionamento da leitura. De maneira geral, tá, eu posso utilizar este método read aqui, que eu posso passar um vetor de bytes, que seria o meu buffer, vamos assim dizer, tá? Que eu posso especificar um tamanho qualquer do vetor de bytes. Então, por exemplo, quero ler de 10 em 10 bytes. Aí eu vou dar o read, ele vai jogar essa minha leitura dos bytes para esse vetor de bytes. Aqui eu vou chamar de len, né? Tamanho da leitura, enquanto o meu tamanho de leitura ele for diferente de -1. Tá? Só que agora, em vez de eu exibir na tela, porque eu vou trabalhar direto com arquivos binários para a gente fazer um teste. Deixa eu pegar aqui meu teste, supondo que eu queira copiar esse meu PDF. PDF é arquivo binário, tá? De fluxo binário. Tem aqui o PDF da minha aula. Eu quero copiar esse cara aqui. Tá? Fazer um arquivo para... Fazer um programa aqui para cópia de arquivos. Tá? Então, vou colocar aqui o meu path, tá, do meu arquivo. Vai ser uma aula 13 aqui, a aula que a gente teve anterior. E eu quero criar uma cópia, ou seja, eu vou ler desta entrada e vou gerar uma saída. Tá? Para gerar a saída, eu vou utilizar o file output string. Eu vou chamar de out. Aqui é o file output string. Ctrl Shift I. Só que aqui vai ser underline cópia. Especifiquei o tamanho do meu buffer de 10 em 10 bytes, tá? E aí a hora que eu der o read, né, no buffer, esse meu buffer aqui ele vai ficar com conteúdo, uns bytes do arquivo que eu li. Aí eu vou chegar no meu out, o fluxo de saída, vou dar um write, perceba que ele recebe um vetorzinho de bytes, caso eu tenha utilizado essa opção, senão eu posso ler um bit do inteiro e gravar aquele bit do inteiro, ler um bit e gravar um bit, tá? Você viu que ele tem um write que me recebe um inteiro ali. Write, buffer, ok, e aí eu faço a próxima leitura do buffer. Tá? E aí vamos rodar esse cara aqui. Arquivo gravado com sucesso. Tem aqui, ó, aula 13, string, expressões regulares. Tá aqui, ó, mesmo arquivo sem tirar nem pôr do que o meu arquivo original. Tá? Só tirar o zoom dele aqui. A gente vê que é o mesmo arquivo. Tá? Então, uma forma muito simples a gente fazer um copiador de arquivos caso você queira. Tá? Leio bytes e gravo bytes. Simplesmente isso daqui. Isso funciona para qualquer arquivo, mesmo que seja fluxo binário, né? Como eu falei, caracteres por debaixo dos panos tem a sua representação binária. Né? Então, se eu pegar essa minha batatinha quando nasce aqui, a única diferença é que depois o interpretador de textos, né, vai pegar cada
X bytes, dependendo da codificação, e transformar aquilo ali num caractere. Cópia. Batatinha quando nasce, cópia. Tá aqui o mesmo poema Batatinha quando nasce. Ah, tá. Eu falei besteira, aqui ele não lida com aquele nosso probleminha de bytes. Ó. Perceba que a parte final dos últimos bytes aqui ele ficou, tá? Então, o que a gente pode fazer na hora de fazer a leitura, né, de dar o write do buffer, a gente pode fazer um for igual a 0 e menor que len e mais buffer coincidiu no arquivo, pode ser que esteja faltando uma parte, né? Eu tinha esquecido disso. Buffer, tá? Só que fica um pouquinho mais ardinho. Recarregar, só que aí ele não pega o final, porque eu estou indo até a quantidade de bytes que ele leu, tá? Tanto aqui pro buffer, tá? Quanto pro caractere, para hora que a gente tinha o file reader, file writer, tá? Vale esse mesmo procedimento aqui, tá? Eu vou ter uma quantidade de bytes lido, porque senão o restante, né, vai ficar, ele não vai preencher, ele só vai preencher do começo até a quantidade de buffers que ele leu e fica a versão antiga armazenada nele aí, tá? É chatinho lidar com esse tipo de, assim como foi no caractere, né? Aqui também vai ser bastante chatinho de lidar com isso daí. Mas tem métodos mais eficientes para a gente trabalhar com isso daí, tá? Principalmente se a gente quer gravar inteiro, byte e etc, tá? A gente tem a possibilidade lá de gravar objetos. Se for para copiar arquivo, por exemplo, essa estrutura que a gente fez é muito simples, não importa o que tem do outro lado, eu leio bytes, gravo bytes, só tomando cuidado aí com o limite do meu buffer, tá? Bom, dado isso, tá? Nós vamos trabalhar agora com objetos. Então, eu coloquei uma motivação inicial, não vou implementar esta motivação, tá? Vai demorar um pouquinho, mas a motivação era a seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha... Ah, meu filho. Vamos supor que eu tenha aqui alguns alunos, tá? Então, criei uma classe aluno, então provavelmente essa classe tem um ID, tem um nome, o CPF, o curso e um vetor de notas, que é esse vetorzinho de notas aqui. E eu queira gravar essas informações aí num arquivo, tá? Então, eu fui lá, eu criei o meu arrayzinho de aluno, adicionei os alunos nesse array, coloquei aqui um printzinho, gravando arquivo, usei o file writer, tá? Coloquei aqui também. O file writer me dá a opção de escrever uma linha, né? E aí eu provavelmente não, né? Dentro da classe aluno eu tenho um método toString, que aí ele me retorna esse formatinho aqui, bonitinho, já para ser gravado. Tá? Fui lá, fui dando os writes, coloquei o barra N no final, não se esqueça disso para quebrar a linha, tá? E gravei todas essas informações do aluno. Então, até aqui, acho que bem tranquilo de ser feito, né? O problema, tá, é na hora que eu vou fazer a leitura disso daí depois, porque vamos supor que eu tenho essa informação textual e eu quero transformar esta informação textual de volta num vetor de alunos. Então vamos supor que a gente tem a nossa conta bancária do banco, né? Eu tenho uma array de contas bancárias, gravei no arquivo e agora eu quero fazer a leitura desse arquivo para reconstruir as minhas contas bancárias, certo? Então, dentro da minha conta bancária, eu tenho lá o proprietário, eu tenho o saldo, dentro do proprietário ele tem vários campos também, eu tenho os extratos, todas as operações que eu fui fazer, então pode ser um pouquinho complicado na hora de fazer a leitura disso daí depois, tá? Porque perceba o seguinte, né? Na hora que eu vou fazer a leitura, então eu tenho aqui um buffer de reader para eu poder ler a linha, tá? Esse tipo de construção aqui eu vou passar no exercício para vocês, tá? Mas eu estou lendo linha a linha do meu arquivo. Melhor, vamos passar agora, vai. Esse tipo de leitura que eu gosto de fazer é o seguinte. Buffered reader igual new buffered reader, new file reader. Deixa
Deixa eu pegar o poeminha aqui. Reader. Tá, eu declaro uma string linha. E como que a gente fazia a leitura, né? Colocava linha igual reader.readline. Aí colocava um while. Linha diferente de null. Eu dava um salt. Linha. E depois linha igual reader.readline. Fiz a leitura bonitinha aqui. Em vez de fazer esse comando aqui, que é uma leitura, depois repetir o comando aqui embaixo, como que daria para fazer? Tá? Eu tenho que fazer leituras e verificar se essa leitura é diferente de nulo. Tá? Eu costumo fazer da seguinte forma. Começo com uma linha em branco. Tá? Aqui dentro do while, costumo usar a seguinte expressão. Tá? Linha igual, a mesma coisa que eu tinha feito lá de fora, reader.readline. E se isso daqui for diferente de nulo. O que essa expressão, a princípio, pode parecer muito doida? Muito simples, ó. Eu tenho uma expressão aqui, certo? O que ele vai fazer primeiro? Tá? Ele vai fazer primeiro, tá, os parentes. O que acontece nos parentes? Tá? Eu tenho uma leitura de linha e uma atribuição à variável linha. O que resta dessa expressão aqui? A linha, tá? Que recebeu o valor. Obviamente, quando a gente tem uma atribuição numa linha, a gente não faz mais nada com esta atribuição, né? Se colocar lá int a igual a b, ok, ele vai atribuir o b para a, depois eu não vou mais utilizar o a nessa linha. Normalmente a gente utiliza na linha, vou colocar aqui igual a 50, normalmente a gente utiliza o a na linha de baixo, mas se eu tivesse mais alguma coisa dali para frente, né? Vários comandinhos de atribuição, alguma coisa entre parênteses, ele iria fazer primeiro o que está nos parênteses, o que ia sobrar seria o que foi atribuído, o valor da variável. Tá? Então, se eu tivesse aqui, eu vou colocar aqui uma variável, int b igual a 50 mais 10. Ó, perceba que ele deixa eu fazer esse tipo de coisa. O que vai acontecer? Ele vai fazer primeiro o que está entre parênteses, vai atribuir os 5, aqui ficou igual, né? Vai atribuir os 60 ao A, o que vai sobrar dos parentes é o A, tá? E aí ele vai fazer A mais 10, tudo bem? Então é isso que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu faço a leitura, atribuo a linha, e vai sobrar dessa expressão a linha. E aí eu já verifico se a linha é diferente de nulo. Aí eu imprimo a linha, tá? E aí vou voltar para a iteração do while. No próximo iteração do while, faço a leitura de linha, se a linha for diferente de nulo, imprima a linha. Tá? Perceba que isso daqui dá o mesmo resultado, de maneira um pouquinho mais simples. Tá? Onde é que eu tô? Tá aqui. Então, aqui para fazer a leitura deste arquivo, que a princípio é bastante simples, inclusive, tá? Eu tenho lá, fiz uma leitura de linha, verifiquei se a linha é diferente de nulo, dividi essa linha em partes, né? Fiz o split dela, ou seja, peguei os tokens da linha. No caso aqui, cada token ou cada informação separada por ponto e vírgula. E aí, para cada parte, ó, então, por exemplo, eu sei que o ID ele está no 0. Eu tenho que pegar o 0 lá, converter para inteiro, porque era inteiro bonitinho. Eu sei que o array de notas, eles estão a partir da posição 4, tá? Então, eu tenho o 0, 1, 2, 3, aqui o 4, 5, 6... são as notas. Então, eu fiz um forzinho aqui para pegar cada parte referente à nota e jogar num vetor de notas que eu acabei de criar. E depois eu tenho aqui o aluno, o nome do aluno, né, que está na parte 1, o CPF eu sei que está na parte 2, o curso eu sei que está na parte 3. Tá? São todas strings, então não precisei fazer nenhum processo de conversão. E aí recriei o aluno e adicionei o aluno na minha lista. Tá? Agora perceba o trampinho que eu teria para fazer esse mesmo processo de leitura, por exemplo, só para conta bancária, que tem vários extratos, etc. Fora que vai ficar um arquivão gigante. Esse processo de parse aí seria
um pouquinho complicado de se fazer. Imagina um conjunto de registros aí, que eu tenho vários campinhos, nome, CPF, CEP, endereço, salário, número de filhos, informações de curso, por exemplo, se é uma base de currículo que a pessoa tem, todos os cursos, que aí ia dar um trampinho bom, tá? E até porque ia ter um outro problema, vamos supor que é a variável, eu tenho um extrato que tem 5 informações, depois eu tenho um extrato que tem 10, eu tenho um extrato que tem 20, teria que ter algum mecanismo para saber onde que termina o extrato, por exemplo. Então é um pouquinho, vamos dizer assim, complicado de fazer esse tipo de coisa, né? Mas se eu tenho essa necessidade, tá, de gravar ou de fazer leitura de objetos, em vez de ficar, não estou falando que é a melhor forma, tá? Estou falando que é uma alternativa, tá? É a gente já trabalhar direto com o fluxo de objetos, tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar aqui com o Object Input Stream e o Object Output Stream, tá? E esse fator aí, ou esse conceito de eu fazer leitura e gravação de objetos, tá, é chamado de serialização de objetos. Então, sempre que você vê serialize object ou serialização de objetos mesmo, está se referindo ao fato de você fazer leitura e gravação de objetos. Tá? Só tem uma pequena restrição quando a gente for trabalhar com serialização de objetos no Java. Tá? Em outras linguagens ela é um pouquinho mais simples, mas no Java tem um pequeno truquezinho, tá? Que é eu ter que implementar a interface serializable. Essa interface não tem nada, não tem um método dentro dela, mas eu tenho que indicar, né, por meio desta interface, que este objeto o qual eu quero gravar, ele é serializável. Tá? Então ele implementa serializable, portanto ele é serializável. Tá? Só esse que é o truquezinho, e nossa, para esquecer isso é 2 palitos, tá? Então tentem fixar isso na cabeça de vocês, tá? Então, vamos fazer um pequeno teste aqui. Aqui na aula de fluxo, eu vou criar uma classe, a qual eu vou chamar de pessoa. E aí, vamos fazer uma classe bastante simplesinha, private string nome, private string CPF, private int idade, private double altura, só para não ficar só string, private double preço. Preço não, né? Peso. Oh, a pessoa pode se vender agora. Criar um construtor. Ok. Agora lá no meu método main, só por agilidade, eu vou criar essas pessoas na mão e vou adicioná-las no array list de pessoa. Então, pessoas add, vou criar uma nova pessoa. O que mais que eu tenho que colocar? CPF, string, idade, altura, acho que eu estou encolhendo. Trocar aqui as informações. Nossa, como que eu digito parecido? Deixa eu passar para a linha de cima então. Passar para a linha de baixo. E aí eu quero gravar essas informações, tá? Então, para isso, eu vou colocar um fluxo de objetos, tá? Esse fluxo de objetos é o object output string. Vou chamar de out igual new. Aí vai vir o object output string.
Só que se a gente for olhar o construtor dele, tá? Ele vai precisar de um output string no construtor. Tá? O construtor que você passa alguma coisa é um output string. Tá? O output string a gente acabou de ver um dos objetos do tipo output string, que é o file output string. Tá? O file output string, a gente vai passar um caminho. É que eu vou aproveitar para fazer o caminho relativo absoluto que eu já estava esquecendo. Tá? Vamos pensar que eu quero gravar, pode ser nessa pastinha teste mesmo, no pessoas.dat. Lembrando que a extensão, coloca a extensão que eu quiser, tá? Isso não influencia no conteúdo do objeto, que pode influenciar que se eu colocar esse pessoas.pdf, se estiver no Windows, ele vai ficar com o ícone do seu leitor de PDF, tá? Ok. Deixa eu colocar o alt.close aqui. Tá? E aí no momento de gravar, então eu vou percorrer esse meu array list de pessoas. Então for pessoa, 2 pontos, pessoas. E aí eu vou dar um alt ponto. Aí perceba que nesse Object Output String ele dá várias opções pra gente gravar inteiro, pra gente gravar array de bytes, pra gente gravar boolean, um byte só, bytes, char, chars, enfim, tá? Write UTF, que eu uso para gravar string, mas tem o write object, tá? Write object, ele vai gravar um objeto, que objeto que eu quero gravar? Eu quero gravar uma pessoa, tá? E aí, ó, hora que eu tentei gravar este objeto, o que aconteceu, ó? Java IO not serializable exception. Eu tentei gravar um objeto que não é serializável. Como que eu consigo isso? Só fazendo isso daqui, ó. Implements serializable. Feito isso, ó, tá pra cá. Vou executar arquivo gravado com sucesso. Só isso, ó. Você viu que a hora que eu coloquei implement serializable, não tive que implementar método algum. É só para falar que o objeto é serializável. E se ele não for serializável, vai ter um instance of serializable lá, né, dentro desse método. O Java não deixa gravar. Né? Meio que um contrato você faz. Fala, olha, eu quero serializar este objeto. Por que existe isso? Vai saber. Mas de qualquer forma, tem aqui meu pessoas.dat. Tá? Perceba que algumas coisinhas ficam até um tanto interpretáveis, né? Ó, aula 14.pessoa, olha, é a classe aqui do meu objeto, tá? Alguns atributos ou nome de atributos, até dá para tentar interpretar alguma coisa, ó, altura, idade, peso, CPF, ó, a classe aqui é um Java Lang String do meio, tá? Quando é string, ó, o nome, uma coisinha ou outra eu consigo ver, mas a parte dos números mesmo, né, que são bytes, a hora que ele tenta ler um conjunto desses bytes e interpretar como caractere, desses caracteres meio zoados, né? Então aqui a gente fez a gravação do fluxo binário e para gravar objetos. Bom, se eu estou gravando objetos, tá? Pode ser que em algum momento eu queira ler estes objetos, né? E para fazer a leitura, assim como na hora de gravar, a gente tinha um object output string, tá? Agora eu vou fazer um trechinho para a gente ler. Então eu vou fazer o seguinte, ó, só para deixar os dois. Eu vou reconstruir este nosso array fazendo a leitura agora. Então, ao invés do object input string, do output string, perdão, vai ficar o object input string. Nossa, eu já estava esquecendo de novo, gente. Deixa eu
questão do relativo absoluto. Nossa, eu esqueci de colocar path separator, esqueci de falar um monte de coisa na hora de gravar, mas vamos aproveitar agora. Se eu deixar passar mais duas linhas de código aqui, eu esqueço de novo. Caminho relativo, caminho absoluto. Caminho absoluto, eu especifico o path inteiro, né, o caminho inteiro, desde a raiz, tá, até o arquivo. Então, se você está no Windows, tá, você vai ter lá o seu C2 pontos, barra, users, barra, não sei das quantas, barra, não sei das quantas, tá? E lembrando que no Windows, tá, o separador, ou caractere separador é barra, tá? Só que perceba que dentro de uma string, barra é sequência de escape. Então, se eu quero que de fato apareça uma barra ali dentro, tem que ficar barra, barra, tá? Então, seu caminho é C2 pontos, barra, barra, users, barra, barra, Rafael, barra, barra, documentos, barra, barra, tá? E seu barra, barra, teste, ponto, teste, ponto, txt, tá? Lembrando que funciona assim no Windows, mas mesmo que você está no Windows, tá? Se você utilizar esta barrinha igual a barrinha separador do Linux, funciona, tá? Não pode usar barra, só que se você utilizar essa barra barra, tá? No Linux não funciona. Então, qual que é a dica que eu dou? Sempre usa essa barra aqui, tá? Ah, mas não sei, não quero, etc. Então, pelo menos, tá? Usa ou tenta obter qual que é o caractere, tá, separador de diretório que tem na sua máquina, tá, que tem no seu sistema operacional. Para isso, tá, existe a classe file, a gente vai ver mais para frente, mas ela tem um campinho estático ali que é o separator char. Tá? Então, se tiver no Windows, ele coloca barra. Se tiver no Windows, ele já coloca as duas barras. Tá? Então, tenta fazer uso ou desse separator char, tá? Ou dessa barra aqui. Nossa, aqui que chega de arquivo para corrigir trabalho, porque eu uso o Linux, né? E todo mundo faz no Windows, vem com a barrinha lá e eu tenho que sair caçando e mudando barra no meio do trabalho. Então faz ou com essa barra invertida, usa o caractere separador aí para deixar isso genérico e rodar em qualquer lugar, no celular, se quiser rodar no celular, enfim, no Linux, na nuvem, né? Que a maioria dos servidores são Linux também. Então facilita bastante, tá? E vai deixar seu código mais mutável. Não adianta nada você ter portabilidade de código, sendo que o sistema de arquivo que você programou ali, ou manipulação de arquivo, só funciona para o Windows. Tá? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Caminho relativo, caminho absoluto. Tá? Sempre que você está executando uma aplicação, tá? Existe um conceito ou algo dentro dela que é chamado de working dir. Tá? Esse working dir é o diretório corrente da sua aplicação. Então, por exemplo, a hora que eu executei java.main, supondo que eu tenho um main class, tá? Naquele diretório onde foi executado esse .java é o diretório corrente, o mesmo diretório do arquivo que você está executando, tá? Tem como alterar isso daí, tá? Você consegue alterar o current dir Java, então se você procurar na internet, change, ou current dir, tá? Ó, directory Java. Ou outra nomenclatura, tá? É o working director. Tá? Então, change working director Java. A gente vai até de current working director, tá? Então, para fazer isso daqui, eu achei que ia aparecer de cara aqui. Cadê o get properties? Get. Oxi. Tá. Para você alterar isso daqui, você tem uma propriedade. Mais para frente eu vou passar, mas só porque eu estou falando, porque eu só vou mencionar porque o NetBeans altera, tá? Tem esse system property aqui, system.setProperty, tá? Dentro desse setProperty, ele tem várias palavrinhas-chave, tá? Que você pode definir coisas para aquelas palavras-chave ou obter propriedades dessas palavras-chave. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser alterar o diretório padrão do usuário, que nem meu diretório padrão, sempre a hora que eu abro meu path aqui, meu terminal, tá? Ele já abre com um diretório, que é o meu diretório padrão de usuário. No meu caso aqui é o /home /file no Linux. No Windows também acho que ele tem um diretório padrão, que é /users, o nome do seu usuário, alguma coisa do tipo.
eu posso alterar isso daqui, porque se não alterar ou quiser obter o caminho completo do diretório padrão, é só colocar get property userdir, tá? Aqui você consegue alterar diretório corrente, consegue alterar várias ou obter várias propriedades do sistema, tá? Então, se vocês quiserem ou tiverem curiosidade, não vou passar get property, meu filho, get. Tem aqui o System Properties Methods. Tem todas aquelas palavrinhas-chave aqui, ó, userdir, userhome, path separator, line separator, file separator, java home, qualquer diretório padrão do Java, enfim. Dá para pegar várias coisinhas legais desse System Properties aqui. Mas o current... Uai. Acho que dá pra trocar o working dir nele também. Deixa eu ver, get property, java runtime, até o... Ah, não, ali não tem tudo não, tá? É só a primeira parte do tutorial. Até o Java runtime version, etc. Acho que deve ter várias páginas daquele tutorialzinho lá que eu tinha falado pra vocês. Então aí dê uma olhada lá, que dá pra alterar, dá pra brincar bastante coisa. Mas por que eu fiz esta introdução aqui? Não foi tão desnecessária assim. É porque quando você está rodando alguma coisa no NetBeans, tá? Por padrão, o seu Working Director, não, NetBeans 2.0 não, NetBeans Projects, aula 14, tá? O seu Working Dir é a pasta do seu projeto, ele altera para você, ele não vai alterar para dentro do source aqui, aula 14, que é onde tem o meu ponto Java, ou para dentro do bin, tá? Ele vai colocar para essa pasta padrão, ele altera o diretório corrente. Caso você não altere, é o diretório da classe que você está executando. E nesse momento, quando eu só passo pessoas.dat, por exemplo, tá? Para onde que ele vai? Tá? Ele vai para o seu Working Directory. Tá? Então, se eu não falar nada, ele vai para o meu diretório de trabalho ou para se não alterei o diretório de trabalho padrão é onde você está executando o seu programa, tá? E a partir disso, eu consigo fazer algumas coisinhas legais com o caminho relativo e caminho absoluto. Por exemplo, se eu colocar aqui o ponto, tá? O ponto significa diretório atual, tá? Então, se eu vier nesta aula 14 aqui, criar uma pasta teste, tá? E colocar assim, ó, ponto, que é diretório atual, barra teste, barra pessoas. Aula 14. Abri errado. Teste. Tá aqui, ó. Pessoas.dat, tá? Então eu posso fazer isso para avançar, né? Pego o meu diretório atual, que é o ponto, e vou para frente. Isso é universal, tá? Se eu tô aqui na minha linha de comando e coloco cd ponto, eu tô falando change dir para o diretório atual. Ó, eu continuo no mesmo diretório, tá? Por outro lado, se eu falar cd dois pontos, o ponto, tá? Ele significa diretório antecessor. Então, se eu colocar cd dois pontos e der um pwd, que é o path do working directory, eu vou para o barra home, eu subi um nível acima porque eu estava aqui no barra Rafael. Eu posso fazer isso quando eu estou utilizando caminhos absolutos também. Se eu colocar dois pontos, tá? Então, se eu colocar só ponto, é o aula 14. Se eu colocar dois pontos, significa pasta sucessora, que é o NetBeans Project. Então, vou colocar aqui, ó, dois pontos barra pessoas. Gravou. Agora vamos lá ver, ó, NetBeans Projects. Tá aqui o meu pessoas.dat, ok? Caminho relativo, caminho absoluto. Eu posso fazer uma sequência de dois pontos, inclusive, se eu quiser, ó, colocar dois pontos barra, ou seja, diretório pai e o diretório pai. Nossa, depois vou ter que apagar aqui pra caramba, hein? Pessoas.dat aqui, tá? Que é o pai do NetBeans Projects. Tudo bem? Tá? Então dá para brincar bastante com o caminho relativo absoluto. Por padrão, vamos dizer assim, ou para benefício da sua aplicação,
é interessante você sempre trabalhar com caminho relativo, tá? Caminho que sua aplicação está rodando, porque normalmente você vai criando pastas dentro da sua própria pasta. Eu vou mostrar como é que faz isso para você manipular os diretórios. E aí, se o usuário está no Windows, está no C dois pontos Program Files, se o seu programa está no Linux, no barra user share, por exemplo, tá? Ou se o diretório, ou se o usuário escolhe um outro diretório diferente para instalar o seu programa. Tá? Então, para você não ter que ficar adivinhando essas coisas, tá? Não ter que ficar armazenando de alguma forma, não deixar isso fixo, é legal sempre trabalhar com esse caminho relativo. Tá? Deixa a sua aplicação mais flexível, nunca você sempre vai precisar que o programa seja gravado no C dois pontos, barra, alguma coisa. Enfim, tá? Então, padrão sempre tem que trabalhar com caminho relativo, principalmente no trabalho barra prova que vocês forem fazer e mandar para mim. Tá? Não se esqueçam disso, senão eu vou descontar ponto. Voltando, tá? Já que a gente tem as nossas gravações, deixa eu, quanto eu lembro, apagar esses pontos data aqui, né? A partir de agora eu vou só usar caminho absoluto também, né? Para estimular vocês, apagar esse teste. Vamos supor que eu gravei o meu pessoas.dat. Se eu não colocar nada também é working dir, né? Eu posso colocar só ponto barra, que dá na mesma. Pasta atual barra pessoas. Mas enfim, agora que eu gravei, eu quero ler. Vou colocar aqui arquivo lido com sucesso. Ao invés do output stream, eu vou ter o input stream. Aí é a mesma coisa, né? No construtor eu vou precisar de um fluxo de entrada. E aí vai ser o meu input file input stream. Só isso, troquei o in por out. Obviamente que a gente vai ter que trocar aqui no meio esse write aqui, object por algum read, tá? Beleza, vamos supor que eu sei quantas pessoas tem gravadas ali naquele arquivo, que são 3 pessoas, né? Então o que eu teria que fazer? Vou colocar assim, ó, pessoa P1 igual, vou dar o in, trocar o out pelo in, e em ponto read, tá? Eu posso ler char, byte, etc, mas eu quero ler o objeto. Inclusive você pode gravar os campinhos individuais. Primeiro, o nome é char, o chars, né? Enfim, grava o chars, depois grava a idade, dá um write int, depois dá um write byte e vai fazendo a operação inversa de leitura desses caras. Dá para fazer também, tá? Mas não é o caso, a gente está lendo o objeto direto para facilitar. Então vou dar um read object, mas perceba que o read object, tá? Ele retorna um objeto, tá? Então eu estaria tentando fazer a atribuição de um supertipo, que é o object, para um subtipo, que é uma pessoa. Isso não existe, tá? A menos que eu force via casting, tá? Vou colocar o in.close aqui também. Só que a hora que eu faço esse tipo de operação, ele dá uma chiada, tá? Qual que é o que ele está chiando? É o class guest exception, tá? Porque esse object pode ser qualquer coisa que está gravada ali dentro, tá? Se eu quiser, gravei conta bancária, aí eu venho aqui e forço para transformar aquela conta bancária por pessoa. Vai dar o class guest exception, tá? Problema do casting de classe, tá? Dessa conversão de classe. Então eu preciso pegar esta exceção aqui. Eu dei throw? Não dá throws não, meu filho. Vou dar a extração com try catch. Tá? Então tem esse problema. Ou, se você quiser, né, nessa leitura, colocar o catch aqui também. Mas tudo bem, né? Supondo que a gente tem essa situação, supondo que o meu código está formatadinho, aqui bonitinho. Cria uma pessoa 1, aí vou lá, pessoas.add P1. Aí vou fazer a mesma coisa para pessoas 2 e para pessoas 3. Pessoas 2, P2, P3, P3.
Vou salvar. Vou colocar um breakpoint aqui, só para a gente ver que a gente vai reconstruir, entre aspas, né, esse meu array list de pessoas, que a princípio tinha essas informações aqui quando eu gravei o arquivo. Não era para executar, meu filho. É o breakpoint aqui, vamos ver, ó, temos o nosso arrayzinho de pessoas, está aparecendo pequenininho para vocês, mas eu vou traduzindo, ó. Então, a primeira posição do array list tem Rafael, 45 alguma coisa, 35, 92, 92, opa, bateu. O segundo, Ricardo, 7878 alguma coisa, tá aqui, 36 anos, 75, 40, leu legal também. E vamos para o último, tá? O Ronaldo, 123, 123, 35, 85, 110. Tá aqui, limos os objetos de novo, tá? Agora, em vez de gravar em formato textual, depois ter que fazer algum mecanismo de parsing para o formato textual, eu posso gravar o objeto direto e ler o objeto direto, tá? Como eu falei, não desperdice em gravar ou ler em formato texto, tá? Principalmente se for campos, algumas coisas, porque em situações que a gente tem que fazer esse interchange no sentido de troca entre aplicações, é muito interessante o formato textual, já que a gente não pode garantir que as aplicações diferentes tenham as mesmas classes, então esse fluxo de objeto é um pouquinho complicado, tem que ser meio via texto mesmo. Mas dentro do seu próprio programa, tá? Fazer esse tipo de serialização ou de situações que você tem todo o controle, vamos dizer, das classes que estão sendo utilizadas, fazer esse tipo de leitura e gravação é bem rápido e fácil, tá? Beleza, mas vamos supor que eu não sei quantas pessoas têm gravado, tá? Não tenho nenhum e-mail que chega, pessoa, a hora que você for carregar o programa, leia com 10 pessoas, leia com 20, a menos que eu tivesse feito um arquivo TXT à parte, que eu gravava lendo arquivo também, né? Mas nesse caso, então, a gente pode fazer um processo de leitura, né? Fazer um IO, né? Para ler esses arquivos aí, para ler esses objetos do arquivo. Tá? Então a gente vai ter aqui fazer o mesmo procedimento. Eu vou fazer um pouquinho diferente só para vocês verem. Ó. O while true. O que eu ia fazer mesmo? Ah, lembrei. É o in read object. Aqui é a pessoa igual in.readObject. Vou converter este cara aqui para pessoa. Tá? Vou colocar aqui o pessoas.add e pessoa. Tá? Ele está chegando aqui, tá? Unreadable statement, por causa desse meu while true. Tá? E o que vai acontecer? Posso até colocar alguma condição aqui, ou fazer isso daqui, ó. Enquanto, vou fazer aquela própria leitura aqui, só para não dar um unreadable statement, mas eu vou voltar para essa versão original. Supondo que isso fosse diferente de nulo, porque isso dá uma condição para mim, tá? Então, pessoa igual a null. Tá igualzinho eu estava lendo a linha, só que eu troquei a linha para o objeto, pessoa read object, enquanto isso for diferente de nulo, eu vou adicionando na pessoa, tá? A gente vai ter que mudar um pouquinho isso daqui, mas ele vai funcionar, Tá? Tem aqui, ó, pessoas, tá? Novamente, ó, Rafael, 19292, tá aqui, ó, Rafael 19292. Tem aqui Ricardo, 78 alguma coisa, 17540. E o Ronaldo, 185-110. Vamos aqui para o último. Ronaldo, 185-110. Fiz a leitura normal e etc. Tá? Mas percebam que pelo fato de eu ter alterado esta mensagem que aparece aqui, tá?
aparecendo algumas coisas, rola fluxo texto e etc. Mas apareceu o print stack trace aqui, tá? Por causa desse logger que está aqui, que inclusive passou o objeto de exceção, tá? O que acontece quando eu estou fazendo leitura de objetos? Quando eu atingir o final do arquivo, ele vai gerar esse end of file exception, tá? Como aqui eu mando imprimir esta exceção, acabou aparecendo essa mensagem estranha, mas só para a gente ver, ó, vou fazer o mesmo procedimento de novo. Cat o EOF exception x, vou importar e aqui eu vou dar um srr, fim do arquivo. Ó, fim do arquivo, eu li com sucesso, arquivo lido com sucesso, tá? Então, a hora que eu atingir o final do arquivo, ele gera esse end of file exception, tá? E agora sim é importante, principalmente agora, a gente fazer aquela nossa primeira versão, uma versão um pouquinho mais bonitinha de fluxo de leitura. Por quê? Tá? Porque olha, aqui no meio ele vai pular para o tratamento de exceção, ele não deu o inclose, tá? Então, se por acaso eu tenho algum programa que fica abrindo muito objeto e fazendo leitura desses objetos, gerando esse tipo de exceção, eu vou ficar com muitos arquivos abertos, né? Inclusive no sistema, na tabela de arquivos abertos do meu sistema operacional, isso vai ficando cada vez mais lento a hora que eu começo a manipular arquivos, porque toda hora ele fica procurando informações, quem está aberto, se alguém está gravando, se tem permissão e etc. nessa tabela de arquivos abertos, e você pode inclusive estourar o limite dessa tabela de arquivos abertos, tá? Isso para alguns milhares de arquivos, tá, gente? Mas, enfim, não é porque não vai dar problema que você não precisa programar direito. E aí, eu vou colocar esse inclose aqui no file, mas por que eu não faço isso toda hora? Porque a hora que eu coloco o inclose aqui no file, também gera uma exceção declarada. Eu preciso fazer um try catch aqui no file, tá? É chatinho, tá? Fazer desse jeito. Mas é a maneira mais correta que tem de se fazer, tá? Deu pau ao fechar o arquivo. Ok? Beleza, tá? Entendido isso, que eu tenho esse read object, tem que fazer um parser, tá? Primeira observação que eu vou fazer para vocês. Depois eu vou fazer na primeira ordem, tá? Tem um problema, tá? Uma lacuna, que a hora que você gravou, se você tá falando, mas gravar objeto é muito mais fácil que texto, tá? Legal, também acho. Mas vamos supor que você gravou várias pessoas lá no seu banco de dados, ou que a gente tem o nosso projeto banco, e a gente gravou várias contas bancárias de todos os nossos clientes lá bonitinho. Aí vem uma pessoa e fala, a gente precisa de um atributo novo aqui para a pessoa, tá? Vamos colocar aqui, double renda familiar, tá? Minha faculdade agora, ela precisa do renda familiar. Então, peso, double, renda familiar. Legal, né? E agora, a hora que eu tentei executar a parte da leitura... Nossa, minha classe chama fluxo texto ainda, já estou no objeto. Falha nossa. A hora que eu tentei executar a leitura aqui, deu uma exceção, tá? Que é a exceção invalid class exception. Tá? Colocou local class incompatible, ou seja, as classes locais são incompatíveis, tá? Por quê? Porque eu gravei uma classe, tá? E agora eu estou tentando ler essa classe e dar um class para uma classe diferente. Falar, não, mas só tem um campo a mais, não é classe diferente. Eu coloquei um campo a mais lá. Só que aí, ponto número 1. O Java poderia ler, né, e atribuir um valor padrão para esse campo novo? Poderia, tá? Mas ele não faz isso, tá? O que ele faz por debaixo dos panos é gerar um valor numérico, que aí ele calcula lá, que, com base nos tipos dos atributos que tem dentro da classe, tá? Eu acho que no nome dos atributos também, se eu não estou enganado, acho que é isso. Tá?
E quando eu mudo a classe, eu estou mudando esse cálculo dele aí, essas que ele usa como se fosse uma assinatura da classe. Tá? Então, se eu tenho duas classes com os mesmos atributos e mesmo nome, vai gerar um valor numérico idêntico. A hora que eu mudei essa minha classe, eu gerei um outro atributo aqui. Mas nessa brincadeira de gerar um outro atributo, não, um outro, o ID, tá? Esse Universal Identificator aqui, da versão serializada. A hora que eu mudei esse valor de atributo, ele é diferente do valor original. E aí eu já vai fazer a comparação para saber se você está falando das mesmas classes. E aí, conforme deu diferença nesses números aí, ele vai falar, não são as mesmas classes, não vou fazer a leitura. As classes são incompatíveis. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Vou voltar à minha versão antiga. O que eu tinha que falar? Ah, lembrei. Tá? Voltando à minha versão antiga, perceba o seguinte. Perceba que a ArrayList, ele é um objeto também, não é? Então, se o ArrayList é um objeto, por que eu fico gravando objeto por objeto do ArrayList e não gravo ele inteiro? Ora, tá? Podemos fazer isso. Ó. Vou chegar aqui. Na hora de eu dar o write objects, eu apenas vou dar um alt, write object, pessoas, que é o meu ArrayList. Eu vou comentar esta partezinha aqui de baixo, por enquanto. Só desconsidera a mensagem do lido para o gravado. Melhor, eu vou até apagar ela daqui para vocês verem. Que eu gravei um novo. Tá aqui o pessoas.dat. E na hora de ler, ó, em vez de ter esse while, e deixa eu comentar aqui em cima agora, né? Vou colocar só a declaração dele aqui. Vou colocar o breakpoint tá aqui, beleza. E na hora de fazer a leitura, eu vou fazer com que pessoas igual array list de pessoa. Opa, falhou. Tá? Dou um cast, um read op. Como eu sei que só tem um array list gravado naquele arquivo, eu dou um único read, tá? E vamos ver se ele remonta aqui embaixo. Pera aí. Eita. Será que eu não tinha gravado? Eu tinha gravado. Ah, cabeçudo. Não tinha mudado o caminho da leitura. Agora debuga também, né? Vai, cadê você, pessoas? Ai, não entendi. Por que você não está debugando?
Vai saber. Para funcionar sem seu vagabundo. Enfim. Vamos lá, temos o nosso array list de pessoas aqui com todas as informações que a gente tinha gravado anteriormente. Ok? Então agora a gente pode gravar qualquer tipo de objeto e ler qualquer tipo de objeto, mesmo que ele seja um objeto do tipo coleção, que tenham vários objetos dentro dele, só gravar não deixa de ser um objeto também, tá? Bom, pessoal, então esta parte aqui de serialização é isso. É, aqui eu tô passando tudo isso só na parte de gravar tipo primitivo, tá? Que eu fiz um outro, uma coisa um pouquinho mais simples do que a gente fez. É que aí eu posso gravar, gravo objeto, gravo inteiro, gravo double, tá só utilizando write object, write int, write double. Depois, na hora de você fazer a leitura, você tem que fazer com as mesmas, com o mesmo procedimento. Ler primeiro o objeto, depois o inteiro, depois um double. Enfim, utilizar sempre a mesma sequência. E aqui, para gravar essas diferentes informações, também utilizando o object output string, tá? Agora, na próxima aula, nós voltaremos aí com a classe file e files, muito útil para manipular o sistema de arquivos, tá? Por exemplo, saber se um caminho que eu passei é um diretório, se um arquivo que eu quero abrir ele existe, ele não existe, para apagar arquivo, para ver se eu tenho permissão de escrita, para ver se eu tenho permissão de leitura, para eu listar arquivos de um diretório, enfim, para fazer manipulações nos sistemas, no sistema de arquivo. E esse files, além de você fazer manipulação de sistema de arquivo, a gente também consegue gravar e ler coisas com ele, tá? Então, até o próximo vídeo.